Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que todos vocês estejam bem. Hoje nós vamos continuar o papo em fenômeno dos transportes e a gente vai fazer um vídeo sobre vazão e algumas consequências da vazão, tá? Então, primeiramente, o que é vazão? Qual é a definição de vazão? Definição de vazão vai ser a quantidade de água, de um líquido, falei água, né? Mas a quantidade de líquido que passa por uma tubulação, né? Por uma seção, em um determinado tempo. Então é basicamente isso. Se você contar, por exemplo, pega uma mangueira e aí você mede o volume de água, né? Eu peguei tantos litros de água em 1 minuto, por exemplo, você já tem a vazão. Eu peguei tantos litros de água em 1 minuto. Isso é vazão, tá? Então vazão é quantidade de líquido que atravessa uma seção transversal em um determinado tempo. Então, para exemplificar isso, eu peguei um pedaço de uma tubulação que está passando um líquido. E aí eu coloquei 2 seções transversais aqui, ó. Perceba a seção transversal 1 e aí eu coloquei a seção transversal 2. Por que eu coloquei 2? É para o tempo passar, à medida que o tempo passa, a água que está aqui se desloca para cá, não é verdade? Então eu vou marcar esse tempo, esse ΔT, e esse ΔT é o tempo que a água sai daqui e chega aqui, beleza? Então, gente, definição máxima do que é vazão, vou escrever colorido, definição máxima do que é vazão. Vazão é a letra Q em muitas bibliografias, tá? Vazão, então, é igual ao volume, porque é a quantidade de algo dividido pelo ΔT, pelo tempo, tá? Volume pelo tempo, beleza? Agora olha que interessante, volume não é o volume, por exemplo, desse cilindro que eu tentei desenhar, um cilindro aqui dentro desse outro cilindro, né, da tubulação. Então, a água que estava aqui e chegou até aqui, o volume dela é o volume desse cilindro. Agora olha que interessante, você pode lembrar o volume de cilindro não é a mesma coisa que a área da base vezes a altura, se fosse de pé, não é? Então, a área da base vezes a altura. Então, o que eu vou escrever aqui? Ó? Que esse volume é a área vezes a distância, né? Aquela distância D. E isso aqui dividido pelo tempo, né? Dividido pelo tempo. E aí, olha que massa! Olha que interessante que apareceu ali. Apareceu uma distância por tempo. Ora, pessoal, uma distância por tempo nada mais é do que uma velocidade. Então, a velocidade que, pensa só, numa molécula de água que estava aqui e que depois de um tempo ela veio parar aqui. Então, ela percorreu uma distância d num determinado tempo. Ela percorreu uma distância d num determinado tempo. Então, distância d por determinado tempo é a velocidade daquela molequinha. Então, eu vou chamar de velocidade do escoamento. E tinha a área lá, vou escrever a área. Então, a gente chegou na ideia de vazão e conceituamos que vazão é o volume por tempo, mas também é a área de seção transversal vezes a velocidade de escoamento, tá? Isso chama, na verdade, para ficar o nome mais certinho, isso chama vazão em volume, tá? Vamos escrever isso aqui, ó. Vazão em volume. Por que eu disse isso? Porque existem outros tipos de vazões, tá? Existe uma que eu vou dizer aqui, ó, que é a vazão em massa, tá? Anota essa aí, ó, vazão em massa. Vou escrever vazão aqui, ó. Vazão em massa, então vamos usar a letrinha Q também de vazão, mas aí escreve, ó, um eminho, vazão em massa. Pessoal, olha como é parecido. Se vazão em volume era o volume pelo tempo, né, a quantidade de líquido por um tempo, a vazão em massa não é a quantidade de líquido, é a massa desse líquido que passou. Então é a massa dividido pelo tempo, tá? A massa dividido por esse ΔT.
a massa dividido pelo tempo, beleza? E aí então aqui fica quilograma por segundo. Essa vazão em volume, veja, volume é metro cúbico, tempo é segundo. Então aqui é metro cúbico por segundo. Por exemplo, né? Vamos escrever aqui, ó, metro cúbico por segundo. Beleza? Metro cúbico poderia ser litro, por exemplo. Segundo poderia ser hora, minuto, dia e assim vai. Tá? E aqui, massa por tempo, quilograma por segundo. Beleza? Quilograma por segundo. Vamos escrever isso aí em algum lugar aqui, ó. Quilograma por segundo. Maravilha, né? Tem mais uma vazão que eu quero que você conheça, que é muito parecido com essa, que é a vazão em peso, tá? Então eu vou escrever, essa é a última aqui, ó, vazão em peso. Vazão em peso, gente, vai estar praticamente no nome, né? Deixa eu ver a letrinha que eu escolhi, é G de gravidade, tá? G de gravidade. Então essa vazão em peso vai ser não a massa, mas o peso dividido pelo tempo, tá? O peso daquele líquido que passou lá pelo tempo, né? O peso e a massa é algo bastante parecido, né? Mas aqui, ao invés de ser massa, eu tenho Newton, né? Ao invés de ser quilograma, vai ser Newton por segundo. Beleza? São essas vazões que você precisa conhecer. Vazão em volume, vazão em massa, vazão em peso. Beleza? Agora, elas possuem relações, tá? Elas possuem relações. Deixa eu tentar escrever a relação delas aqui em cima. Vou tentar escrever rapidinho. Quais são as relações que eu tenho? Olha uma simples. Olha uma simples aqui, ó. Por exemplo, uma simples é essa daqui, ó. A vazão em peso é igual a vazão em massa, é igual a essa, vezes quem? Vezes a aceleração da gravidade. Essa é uma primeira relação. Não é verdade? Porque se eu tenho a massa e multiplico pela gravidade, eu tenho o peso. Então é uma primeira relação importante aí, tá? Legal? Vamos mais uma relação aqui, ó, interessante. Vamos lá, ó. A vazão em massa, ela vai ser igual a densidade vezes a vazão normal, vazão em volume. Por que que vai dar certo? Porque a vazão normal é volume por tempo. Só que volume vezes densidade dá massa. Volume vezes densidade dá massa. Então massa vezes esse Q vai dar este cara aqui. Aliás, massa dividido pelo tempo vai dar a vazão em massa. Beleza? Essa aí, segunda relação. E última relação, gente, é essa daqui, ó. A vazão em peso, tá? Em peso, ela vai ser o gama multiplicado pela vazão. Esse cara aqui é o peso específico, tá? Peso específico, vou até escrever para a gente não esquecer. Peso específico. Beleza? Newton por metro cúbico. Beleza? Newton por metro cúbico. Vazão é metro cúbico por segundo. Então o metro cúbico vai embora, sobra Newton por segundo. Newton por segundo é vazão em peso. Newton por segundo. Beleza? Então, gente, o que você precisa saber desse videozinho para finalizar? Você precisa saber que vazão é a quantidade de um fluido que atravessa uma seção em um tempo. Beleza? Eu posso quantizar isso através do volume, através da massa ou através do peso. Todas elas têm relações, né? O volume, se eu tiver a densidade daquele fluido, né, eu consigo chegar na massa. Se eu tiver a gravidade, eu chego no peso. Então, são relações que eu faço entre eles, mas todas representam quantidade de fluido que atravessa uma seção em determinado tempo. Beleza? Então,
esse é o primeiro vídeo, muito importante para a gente continuar o papo em fluidos em movimento, cinemática dos fluidos. Beleza? Então valeu, muito obrigado, até mais!